Oi, meu nome é Elisiane e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, bater um bate-papo, uma reflexão. Espero que vocês gostem desse vídeo, é uma forma que eu quis compartilhar um pouquinho das minhas reflexões de vida, das minhas experiências, quem sabe até ajudar alguma pessoa que precise, né? E esse vídeo ele não tem edição, eu estou aqui simples, com um vestidinho, com um cabelo que está sujo, que eu tenho que lavar, mas se não for assim, não vai ser nunca, né? Porque esse é o meu jeito de ser verdadeira, autêntica, certo? E poder gravar, né? Eu não tenho que estar todo o tempo arrumada para gravar e dar o conhecimento que eu tenho, falar, né, o que eu gostaria de falar, porque eu queria realmente que aqui fosse um cantinho que eu pudesse me comunicar com as pessoas, falar com elas, poder ajudar de alguma forma, tipo vocês serem meus amigas e eu ser amiga de vocês. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre tempo de namoro. O que isso quer dizer, né? Eu gostaria muito, quando eu me relacionei pela minha primeira vez com um homem, eu gostaria muito de ter ouvido que eu precisava namorar para saber se realmente eu queria dar um passo mais adiante, ou seja, casar, viver com essa pessoa, né? Porque é no tempo do namoro, é no namoro que você vai conhecer de fato quem é quem. Claro que nunca você vai conhecer totalmente aquela pessoa, nem quando você é casada há muito tempo, né? As pessoas mudam, né? Constantemente. E a gente nunca pensa se que essa pessoa possa mudar para um lado ruim ou um lado bom, né? Enfim. Mas é no namoro que você vai sentir, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que essa pessoa, eu tenho uma admiração por ela? Será que eu quero compartilhar minha vida inteira com ela? Porque um casamento, gente, é um passo muito sério, né? Pra mim não é uma coisa não é uma coisa de balela, sabe? É sério, é importante. Quando você casa, você vai viver uma vida com aquela pessoa e não simplesmente, não deu certo, vou separar. Não, você está disposta a lidar com os erros daquela pessoa, os defeitos, né? E saber contornar com sabedoria para que não toda hora você queira separar, porque assim não existe vida, não existe casamento, né? Nossa, não tá gravando. Tá gravando. E eu gostaria muito de ter namorado mais tempo, né? Vou contar um pouco da minha história. Manchinha, é meu gatinho que tá coisando as cadeiras aqui. Manchinha, arrete, para. Eu gostaria muito, quando eu comecei me relacionar, de ter passado mais tempo namorando e de ter feito o que o meu coração disse naquele momento, né? Seguisse o meu coração. Porque quando você é adolescente, você é frágil, você ainda não tem experiência de nada da vida, e por mais que eu fosse uma pessoa desde criança adulta, com pensamentos adultos, né, com fala de adulto, porque eu sempre fui muito independente. Eu ia para médico sozinha, eu viajava sozinha, com 7 anos de idade, com 10 anos de idade eu cuidava dos meus sobrinhos, mas eu ainda, por mais que eu fosse assim independente, tivesse essa maturidade precoce, eu ainda não tinha vivido a vida como ela era, então não tinha experiência, né, de que uma pessoa adulta que sai para viver aí a vida nesse mundão tem. Então eu era uma menina que vivia da casa pro colégio para casa e para igreja. Então eu nunca fui de muitas amizades, eu nunca fui muito de sair para festa, eu nunca gostei de sair para festa. E o meu objetivo sempre foi terminar meus estudos, fazer uma faculdade, trabalhar, ter minha casa, ser independente, como sempre eu fui, ganhar o meu dinheiro, sabe? Uma vez uma menina me perguntou, né, o que você quer ser quando crescer? Eu quero terminar meus estudos, quero ter um trabalho e poder ter minha casa, ser médica, porque eu queria fazer faculdade de médica, ter minha casinha e quem sabe, lá pros 25 anos, casar. Mas não foi assim, né? Eu casei com 16 anos, né? Passei 6 meses de namoro
com um homem que tinha 40 anos, a gente tinha 24 anos de diferença de idade, ele era muito mais velho do que eu. Mas ninguém chegou pra mim pra dizer, ah, Elisa, não faz isso, né? Porque ele é mais velho do que você, ele, sei lá, você é tão novinha, você ainda tem muito o que viver. Ninguém chegou pra mim e falou isso. E eu sempre tive um pensamento de, não importa se o homem é feio, se é velho, se é novo, e o que importa pra mim é que se ele tem planos de futuro, para que possa se comunicar comigo, porque eu tenho planos pro meu futuro. Eu tenho planos de ser bem-sucedida na minha vida, de ganhar dinheiro para ajudar a minha família. E, e se esse cara estiver disposto junto comigo, tá tudo bem, né? E eu namorar um cara e casar com um cara que tivesse um futuro, né? Eu nunca gostei também de meninos novinhos demais, assim. Acho que é porque eu não tive um pai presente, então eu lidava com o meu namorado como se fosse um pai. Acho que pode ser isso, eu não sei, mas acho que sim. Mas eu sempre olhei para um cara, se eu pudesse namorar ou casar, que ele tivesse futuro, né? Não é interesse, assim, de querer o dinheiro dele, né? Mas a gente tem que ter interesse de ter um cara que quer ser bem-sucedido na vida, tem planos, né? E por ele ser mais velho, por ele ter trabalho, né? Ele já ter ali uma casa, eu pensei, por que não? Ele pode ser, né? Um cara legal, assim. Mas eu namorei pouco, eu namorei 6 meses, né? E com um mês de namoro, mais ou menos, eu tinha ido passar minhas férias, né? Em Fortaleza, com a minha madrinha e tudo. E ali eu conversando com as meninas, né? Com a minha amiga lá, que é filha da minha madrinha, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais estar nesse namoro. Porque o meu sonho é de ir pra Fortaleza, trabalhar, ter meu dinheiro, conquistar as minhas coisas. E aí, quando eu cheguei no interior novamente, eu disse, né, que onde eu morava. Eu cheguei pra ele e disse, olha, me desculpa, mas eu acho que eu não quero namorar mais, né? E eu tinha 16 anos. Só que eu não tinha certeza do que eu tava fazendo. Só o meu coração dizia que não era pra mim estar nesse namoro, sabe? Mas a minha cabeça dizia outra coisa, que era pra mim estar. E aí as pessoas, né, a minha mãe dizia, não, você tem que namorar com ele, porque ele, ele tem futuro, né? Porque ela tinha medo, que as meninas novinhas do interior tinham filho cedo, enfim. Mas eu nunca fui assim, né? Eu tinha uma mentalidade boa pra minha vida. E aí, com todo mundo ao meu redor dizendo, ah, eu tenho que ligar pra ele e voltar com ele, eu voltei. Mas eu sentia que ele não era pra mim, né? Eu sentia que... Eu não sentia um amor intenso ali, sabe? E quando eu casei com ele, com 6 meses de namoro, eu logo vi que, que aquele casamento não ia durar pra sempre. Eu poderia ter me separado com 1 ano de casamento. Porque ele mostrou tudo aquilo que eu não queria em um homem. E eu tinha 16 anos. Pra ter uma mentalidade assim, já é uma maturidade precoce. Ele não queria dialogar quando tinha um problema, e eu queria já dialogar. Parecia que eu tinha mais maturidade do que ele, que era mais velho do que eu, né? E logo as coisas foi ficando muito ruim, sabe? No começo ele até me ajudou, né? Ele pagou o meu curso de cabeleireiro, que hoje eu sou cabeleireira e terapeuta capilar, e depois disso eu fui trabalhando para pagar os meus cursos. Mas depois disso as coisas foram só piorando, sabe? Até chegar ao fundo do poço mesmo, sabe? Mas eu estava ali, firme e forte por ele, pela gente. Eu viajei até Fortaleza novamente para morar lá, para abrir meu salão, para conquistar coisas pra gente, pra mim e ele. Sabe? Eu nunca pensei só em mim. Por mais que eu não estava 100% feliz naquele casamento, mas eu nunca pensei só em mim. Deus sabe disso. Mas ele fez coisas que me deixaram com muito trauma e eu já sou uma pessoa traumatizada desde a infância por muitas coisas que eu já passei. Mas ele me traumatizou bastante. Ele fez dívidas enormes no meu nome, usou o meu nome, né?
Eu tô dizendo isso, gente, porque eu não sou um caso, eu não sou o primeiro caso. Eu sou uma mulher, dentre outras mulheres que já passaram por caras que fizeram dívida no seu nome e deixaram largado lá. Como eu fui abandonada? Lá em Fortaleza, sozinha, sem dinheiro, sem um trabalho fixo, e eu tentando a vida lá por nós dois. E quando eu tava depressiva e ligava pra ele dizendo que não tava bem, ele não ligava. Ele dizia que eu tinha que orar. Ele não conversava comigo. Ele não tava nem aí, entendeu? Em um ano e meio de moradia que eu tava lá no Fortaleza morando, ele foi me visitar 3, 4 vezes, entendeu? E eu tava precisando. E ele fez dívidas, ele não queria que eu pagasse as minhas coisas, ele mentia pra mim, sabe? Dizendo que não tinha feito isso, e eu chegava pra ele pra conversar, e aí, será mesmo que o que tá acontecendo? Porque eu sei da sua vida através de outras pessoas, você nunca me fala. Isso que a pessoa me disse é verdade? Ele nunca. Ele sempre se saiu como vítima. Ah, eu sou culpado mesmo, sei o quê. E não era que eu tava culpando ele, eu só queria conversar, eu só queria entender o que estava acontecendo, para que pelo menos eu pudesse, sei lá, solucionar o problema, né? Como eu sentei na beirada da cama e falei para ele, me fala o que tá acontecendo, que juntos a gente podemos resolver o problema, né? Porque na Bíblia fala, quando um cai, o outro tá ali para levantar o outro e assim vice-versa, né? E eu não queria sair daquele casamento assim, né? Tão rápido, por qualquer besteira, sabe? Eu queria tentar e eu tentei. Eu passei 10 anos casada. Eu perdi 10 anos da minha vida casada com uma pessoa que não tava nem aí pra mim, entendeu? Que eu pensei que me amava, que eu me sentia segura ali, né? Por mais que eu não casei amando de fato ele, mas eu construí ali uma segurança com ele, né? Tipo, eu confiei nele, eu gostava dele, né? Mas no final, não adiantou de nada eu ter me forçado tanto a ficar. E eu pensava, nossa, se eu me separar e eu querer outra pessoa, todos os homens vai ser assim igual, né? Todo casamento vai ser assim igual. Então eu vou ficar aqui, vou tentar resolver aqui e, ver no que dá. Mas eu só atrapalhei um pouco a minha vida. E eu deveria ter. Eu sei que isso já passou, eu sei que eu não deveria pensar nisso no meu passado, mas eu penso para que eu não possa errar novamente, eu não possa cair em cilada novamente, sabe? Sofrer muito novamente. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu não quero mais passar por tantas coisas que eu não quero, que eu passei e que eu não quero mais passar, sabe? Por algumas coisas que me deixaram muito ruim, muito mal mesmo, fisicamente, mentalmente, enfim. Então, como eu tava falando, né, ele não queria nada comigo, me deixou ali abandonada, e eu lutei fortemente sozinha, né, eu não tive apoio de ninguém, a não ser de Deus, primeiramente da minha mãe, né, mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que se você tem 16 anos, se você tem 18, 20, ou se ainda você tem uns 30 anos e não é casada, pense muito bem antes de casar. Namore, conheça essa pessoa, porque o namoro ele é feito para acabar. Se você não tá bem com essa pessoa, não prossiga. Se for assim um pequeno detalhe, mas que esse pequeno detalhe te incomoda, não prossiga para um próximo passo que é o casamento, que é um passo importante. Porque por mais que você não esteja gostando mais do seu casamento, o fim do casamento, o fim do relacionamento é super difícil. E eu dizia, e as pessoas diziam sempre, ela é nova, ela vai trair ele. E eu sempre falava pra ele, no dia que eu não quiser mais estar aqui, eu vou chegar pra você, ser mulher suficiente, chegar pra você e dizer que eu não quero mais. E foi assim que eu fiz. Quando eu vi que ele não tava nem aí mais, né, que foi o fim mesmo, assim, foi a pontinha do iceberg pra acabar tudo, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não quero mais. Mas eu acho que ele também já não queria e ele não tinha coragem de falar isso. O homem, ele não tem coragem de falar isso muitas vezes, sabe? E ele foi um covarde de não ter falado isso. E aí eu cheguei pra ele e disse, olha, não dá mais o nosso casamento.
E ele não disse uma só palavra. A única palavra que ele disse é: pode ir para casa da sua mãe. E eu não fui para casa da minha mãe. Eu retornei para Fortaleza. Perdão. Eu retornei para Fortaleza, fiquei em Fortaleza tentando a minha vida lá. Tentando conquistar as minhas coisas, abrir meu salão, mas eu estava acabada, dilacerada mentalmente, cansada. Quando eu fico estressada, eu fico cheia de espinhas aqui, ó. Quando eu fico, né, mentalmente estressada. E eu fiquei com muitas espinhas inflamadas. Eu fiquei com a minha barriga super inchada porque atingiu meu intestino. Ainda sofro, né, ainda tô tentando, porque só faz 2 anos que eu me separei. E ainda tô sentindo os sintomas que eu sofri e tentando reparar isso, né? Tanto mentalmente como fisicamente. E Deus me deu uma chance, né? Uma nova chance de vir aqui pra França, de conhecer uma pessoa legal, sabe? Um homem legal. Ele é muito diferente do que o meu ex. E eu dizia que quando eu me separasse, eu não queria mais ninguém na minha vida, né? Mas eu vim tentar, né? Eu passei 1 ano aqui vivendo com ele, namorando. Passei quase... perdão, que o meu gato passou. Passei quase 1 ano falando com ele no telefone. Ele foi me ver, né? Ele toda hora queria saber de mim. E eu não tava num momento bom, porque eu recentemente estava separada, acho que uns 5, 6 meses separada. Vivendo todo aquele caos, sem dinheiro, com 2 gatinhos para criar, que eles estão aqui, uma casa para pagar, aluguel, luz, água, alimentação, enfim. E sem nenhum emprego fixo, tentando a vida lá. E aí encontrei esse meu companheiro no aplicativo que eu nem sabia usar, que as meninas do meu trabalho lá, né, da clínica que eu trabalhava, me ensinaram a mexer. Eu não gostava daquilo, instalei, desinstalei várias vezes, até que encontrei esse meu atual marido, que hoje a gente casou. Eu passei 1 ano vivendo com ele aqui, namorando. Eu não estava bem mentalmente ainda, ele sabia disso, mas ele estava todo ali me acalmando, sabe? Falando comigo. E a gente casou. Mas eu já disse pra ele que se no momento que eu não me sentir bem, se no momento que ele fizer assim, pra mim não me sentir bem, eu não vou prolongar isso, porque eu não quero mais perder tempo na minha vida com isso. Eu quero me sentir bem como uma pessoa, feliz. E hoje eu não tenho isso. Se eu não tô bem, eu vou ver, eu vou analisar direitinho, pra também tudo, né, separar, porque a gente tem defeito mesmo. Mas se no momento eu perceber coisas que eu já passei na minha vida, por experiência própria, eu não vou passar por cima disso pra estar no relacionamento. Porque eu tô olhando mais pra mim, eu não tô olhando mais pro outro. Eu quero amar, respeitar, cuidar, entregar o melhor de mim para o outro também, ser uma melhor esposa também. Mas eu não quero, mas nesse momento eu também quero olhar pra mim. Eu quero conquistar os meus sonhos. E quando eu vejo o meu marido hoje, eu vejo que ele é um homem que eu pedi a Deus, que eu sempre quis, que me ajudasse nas minhas coisas, nos meus projetos, que sonhasse comigo, né? E ele é mais jovem do que eu, ele tem 33. Ele é mais velho, ele é jovem, né? Não é mais jovem do que eu tenho 29, ele tem 33. Tô dizendo que ele é mais jovem do que o outro, né? Eu errei aqui. E ele tem 33, eu tenho 29, completei aqui, né? E a gente tá morando, ele é francês e eu, né, moro aqui com ele na França, já vai fazer 1 ano e meio, por aí. E com 1 ano, mais ou menos... Deixa eu pegar meu gato. Manchinha, sai. E passei esse tempo de namoro com ele, mas eu tinha muitas incertezas se realmente eu queria casar ou não, porque eu tinha muito medo de errar, por mais que eu visse que ele era um homem legal, sabe? E ele é. Só que ele tem defeitos, né? Não é tudo flores. Mas uma coisa que eu prometi pra mim é que eu não vou viver mais no relacionamento se eu não me sentir bem. Se eu ver qualquer coisa que não, sabe, que eu veja, nossa, isso daí parece o que eu já vivi, sabe? Ou
tá transgredindo com os meus princípios. Não quero mais ir de conta com os meus princípios, com os meus sentimentos, sabe? Porque eu tive aquele sentimento de terminar aquele namoro. Se eu tivesse terminado aquele namoro, talvez eu teria uma outra história diferente, né? Talvez eu não teria passado por tudo que eu passei. Que nem todo mundo merece passar por grande sofrimento para que tenha algo na vida. Não concordo com isso. Eu sofri o que eu jamais imaginava que eu ia sofrer. E que eu ainda sofro. Porque os traumas, eles ficam um pouco menos, mas eles não saem completamente da sua cabeça, né? Estou aprendendo a confiar no meu marido, mas sempre com um olho aberto e o outro fechado. Por mais que ele seja um cara muito legal. E o conselho que eu te dou é isso. Namore, perceba se é isso mesmo que você quer, se não é. Escute você. Não escute muitas dessas pessoas que muitas vezes elas têm uns casamentos fracassados. A minha mãe, ela namorou, teve filhos de 3 homens. Hoje ela é sozinha. Né? Eu não culpo a minha mãe, eu sei que eu tenho uma parte de responsabilidade disso, mas eu tinha 16 anos, né? E eu não tô aqui culpando ela, eu tô só te dizendo que não escuta as pessoas, nem mesmo a sua mãe, às vezes ela tá errada, entendeu? Escute conselhos, mas vá filtrando esses conselhos, sabe? Mas escute principalmente a você. É isso mesmo que você quer? O que os seus olhos estão vendo é uma coisa boa que você quer para sua vida toda? Ou você desconfia que isso pode não dar certo? Fica aí uma reflexão. Espero que esse vídeo possa ajudar alguma pessoa que esteja passando por uma mesma situação que eu já passei. E que se você já caiu na cilada como eu, né? Saiba que a gente se recupera, tá? Saiba que Deus tem o melhor pra gente. Mas não é fácil. Mas a gente se recupera. E pega o seu tempo, sabe? Cada pessoa tem um tempo de recuperação. Eu tenho um tempo que custa muito. Eu demoro a me recuperar. Por isso que hoje em dia eu tento não cair mais nessas ciladas, sabe? A olhar mais pra mim e não pensar só nos outros e deixar eu de lado e passar por cima dos erros que me entristecem no casamento e lá no futuro, né, eu passar por o que eu passei e ter que me trabalhar fortemente para me recuperar, né, porque eu demoro a me recuperar e eu não permito mais ninguém me maltratar tanto como eu fui maltratada, né, fisicamente, mentalmente, chantageada como eu fui. E é isso, gente, eu espero realmente ter ajudado um pouquinho com vocês, sabe? Eu sei que às vezes pode ter ficado meio confuso, porque não tem roteiro, aqui é realmente sobre experiências do que eu vivi, né? E é isso. Até o próximo vídeo.